vai ser assinado o memorando de entendimento entre o Instituto Angolano de Acreditação, IAAC, e o Instituto Português de Acreditação, IPAC, relativo às atividades de cooperação entre o IPAC e o IAAC, visando fundamentalmente a preparação do IAAC, Instituto Angolano de Acreditação, para o seu reconhecimento internacional como organismo de acreditação. Assina por Portugal Sua Excelência o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Professor Augusto Santos Silva, e assina por Angola o Ministro das Relações Exteriores, Tete António. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores jornalistas. Começo por pedir desculpa pelo ligeiro atraso, mas garanto que começamos à hora, 15h30, como estava estabelecido, mas a agenda é tão rica, porque a cooperação luso-angolana é tão forte, que demoramos um pouco a preencher todos os pontos da agenda bilateral, sendo que, depois desta conferência de imprensa, ainda temos outra empreitada à nossa frente, que é não menos importante, que são os temas de ordem internacional. Portugal e Angola vivem um momento absolutamente excepcional no seu relacionamento bilateral. E basta ter em conta que entre 2018 e a atualidade são já 50 os instrumentos de cooperação que foram assinados entre os dois países. Instrumentos de cooperação que é impossível detalhar agora, mas que cobrem áreas tão importantes para o desenvolvimento económico dos dois países, como, por exemplo, o Acordo de Proteção Recíproca e Promoção de Investimento, ou a Convenção para evitar a dupla tributação. Mas também cobrem áreas absolutamente essenciais para as pessoas, como, por exemplo, o Acordo de Facilitação de Vistos entre Portugal e Angola. Isto não falando, naturalmente, nos acordos na área da agricultura, na área da formação profissional, na área da educação, virtualmente em todas as áreas relevantes. Queria salientar, porque é nos dias de hoje a mais relevante de todas as áreas relevantes, a cooperação na área da saúde e, em particular, no combate dos dois países à pandemia. Eu tive já a ocasião de agradecer na nossa reunião, mas quero agradecer publicamente ao Sr. Ministro Tete António a profunda cooperação de que temos beneficiado da parte das autoridades angolanas, começando pelo apoio que nos deram quando foi necessário proceder a operações de repatriamento de cidadãos portugueses que estavam em Angola e de cidadãos angolanos que estavam em Portugal e que se viram afetados pela interrupção da circulação aérea na primeira vaga da pandemia, e depois para assegurar a mobilidade daqueles que precisavam e precisam de se deslocar entre os dois países por razões ponderosas, de trabalho, de estudo, sanitárias, familiares ou outras. E, portanto, muito obrigado por isso, faço questão de dizê-lo também aqui publicamente. E a nossa cooperação na área da saúde tem hoje uma particular expressão no apoio à vacinação. Com o lote que chega hoje a Luanda, nós ultrapassamos os 700 mil no número de doses de vacinas doadas a Angola. E queremos também agradecer a Angola as condições excepcionais de logística, de administração das vacinas, que têm permitido que esta operação se faça sem nenhum sobressalto. Esta é a segunda reunião da Comissão Mista Portugal-Angola.
o senhor Ministro das Relações Exteriores de Angola fez questão de liderar a delegação da parte angolana, dando, portanto, um nível político muito alto a esta reunião. Quero também agradecer-lhe por isso. Agradecer a participação na delegação angolana do Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional, o Sr. Almirante José Lima, e toda a delegação que os acompanham. A reunião foi muito útil, foi muito produtiva, como demonstram estes novos 2 instrumentos de cooperação assinados e o ponto de situação sistemático que fizemos em todas as áreas da cooperação. Das questões de segurança interna às questões financeiras, da economia à saúde, da educação à cooperação, da defesa à segurança interna, todas as áreas relevantes foram avaliadas. Quero também aproveitar esta oportunidade para renovar o profundo agradecimento do Estado português pelo facto de o Sr. Presidente da República de Angola, Presidente João Lourenço, ter feito questão de se representar pessoalmente, de se fazer representar pessoalmente ao mais alto nível, através do Sr. Vice-Presidente de Angola e do Sr. Ministro das Relações Exteriores, nas cerimónias fúnebres do nosso querido ex-presidente Jorge Sampaio. É um gesto que nós também muito agradecemos. Senhor Ministro Tete António, é um prazer recebê-lo cá. Obrigado. Eu estava aqui a tentar ver qual é o número das nossas reuniões, mas não consegui. Talvez a 4ª ou a 5ª reunião bilateral que fazemos. Havemos de fazer muitas mais, tal é a densidade da relação bilateral hoje em dia. Senhor Ministro. Eu devo também iniciar por agradecer Vossa Excelência e o Governo e o povo português pela recepção calorosa que nos brindaram desde a nossa chegada a esta capital. Nós chegamos em voos diferentes, mas o consenso é que a recepção em Lisboa é sempre daquelas que não encontramos noutras capitais, para dizer que sentimos-nos em casa. Relativamente à nossa relação, é verdade que é difícil dizer o número de reuniões que já tivemos e nem calculo o número de telefonemas ou mensagens que já trocamos. Portanto, isso significa também não só o nível de relações que temos, mas também a familiaridade que existe entre nós até a este nível. Relativamente à nossa reunião de hoje, nós devemos também agradecer pela forma, como disse, não se pode falar hoje de relações diplomáticas, ou não se pode falar da vida de países ou de continentes sem pensar na Covid-19. E também é o lugar apropriado para agradecermos a Portugal por todo o apoio que tem dado à República de Angola no que diz respeito às vacinas. E nós ainda mais satisfeitos do que Portugal tenha interpretado corretamente a necessidade da sobrevivência do nosso globo, a menos que sejamos todos vacinados e seguros. A nossa segurança é apenas limitada se pensamos em vacinar as nossas populações. Eu penso que, tendo entendido este apelo que vem, sobretudo, do mundo em desenvolvimento, onde o desafio, neste momento, são as vacinas, e só podemos, mais uma vez, agradecer Portugal por esse gesto. Quanto ao conteúdo da nossa reunião, penso que já disse tudo, já disse o número de acordos que nós temos assinados, 50, como disse, estamos a bater o recorde Guinness para o número de acordos, mas nós não nos limitamos aí, porque também velamos da parte mais importante de um acordo, que é a implementação. E a implementação também foi objeto de análise hoje, para vermos até que ponto estamos a fazer
do nosso desiderata uma realidade. E a conclusão é que sim, nós estamos a fazer da nossa vontade política uma realidade traduzida em acordos que realmente podem fazer a diferença no terreno. No que diz respeito a ramos que já citou, eu creio que também concordo, não é, com todos os ramos quanto citou, matérias de saúde, economia, defesa e segurança e, sobretudo, a parte muito importante sem a qual não podemos falar de desenvolvimento humano, que é a educação. E aí também nossas conversações de hoje foram bastante produtivas no concreto, no que podemos fazer como os dois países em termos de matéria de educação, mas também e como comunidade da CPLP, que é para garantirmos a qualidade do ensino. Falamos também do acordo de mobilidade, com certeza, que é um imperativo e completado pelo um instrumento bastante importante, que é o acordo em matéria de transportes, também sem a qual nós não podemos falar em mobilidade, que já é uma realidade entre nós. E falamos, com certeza, da segurança marítima, que é outro desafio do mundo atual. Países como nossos, a República de Angola, estamos também interessados nesse domínio, tendo em conta nossas próprias necessidades, mas também as necessidades da região em que nos encontramos, que é o Golfo da Guiné e o Atlântico Sul. Portanto, Sr. Ministro, mais uma vez, nós agradecemos e reiterando o sentimento de solidariedade que já citou com a deslocação do vice-presidente nas exéquias fúnebres de uma personalidade tão amada nos nossos países e que marca para sempre a nossa história e também as nossas mentes, e como uma expressão de amor que ele sempre demonstrou às populações da nossa comunidade, que é a CPLP. Obrigado. Muito obrigado. Questões? Sim, Carlos Gonçalves, Rádio Nacional de Angola. Gostava de colocar uma questão relativamente a esse bom estado da cooperação entre os dois países, para tentar perceber se a morosidade da atribuição de vistos no Consulado de Portugal em Angola, nomeadamente para estudantes e para médicos, fica resolvido também com este encontro, ou se há uma outra questão que as pessoas não percebem, a demora na obtenção de vistos. Ao Ministro Tete, gostava de perguntar até que ponto este protocolo assinado, nomeadamente para a área da acreditação e o seu reconhecimento internacional, viabilizará e facilitará a vida do Mirex. Obrigado. Sr. Ministro. Não, eu vou talvez começar pela primeira pergunta. Dizer que sim, nós, quando falamos em mobilidade, resumimos tudo, mas fomos também nos detalhes. Portanto, falamos da situação de atribuições de vistos em Luanda e agradecemos a compreensão que encontramos da parte portuguesa, e com a promessa de que nas nossas relações só pode haver soluções. Portanto, esta situação sim foi abordada e vai merecer a atenção, está a merecer a atenção apropriada da parte portuguesa. Que diz respeito à segunda pergunta, eu penso que já deu a resposta. Que sim, facilita, portanto, este processo, esse instrumento jurídico visa exatamente a resposta que deu. Obrigado. Muito obrigado. No que me diz respeito, sim, reservamos algum tempo na nossa reunião para examinar
os atuais obstáculos à mobilidade e reservamos o tempo necessário. Portanto, não foi uma alusão, não foi uma observação passageira, foi sim um exame da parte dos dois ministros com a devida informação técnica providenciada pelos nossos serviços. O principal obstáculo à mobilidade nos dias de hoje é a pandemia. A pandemia obrigou-nos a tomar medidas que chegaram a ser drásticas. Angola teve o seu espaço aéreo fechado, Portugal teve viagens aéreas interditadas. Nesses momentos, como disse, foi essencial a colaboração dos dois países para manter o transporte aéreo essencial às deslocações que eram indispensáveis e os Ministérios das Relações Exteriores dos dois países, em íntima ligação com os respectivos Ministérios da Saúde, foram gerindo este duplo objetivo, o objetivo de garantir as melhores condições sanitárias para combater a pandemia e para evitar efeitos dramáticos nas nossas populações, de um lado, e do outro lado, preservar a mobilidade essencial e ir, à medida que o combate à pandemia se ia fazendo e ia obtendo vitórias, ir abrindo os países à circulação internacional. Esse processo ainda não está concluído. Falando do ponto de vista português, nós, em coordenação com o que temos decidido também ao nível da União Europeia, hoje, para a larguíssima maioria de países terceiros, admitimos viagens essenciais. Viagens essenciais não são viagens curtas, elas podem ser curtas ou longas, mas não têm a ver com isso. As viagens essenciais são aquelas que se realizam por razões familiares, por razões humanitárias, por razões de estudo, por razões profissionais, por razões familiares ou outras de especial relevância. E, portanto, os consulados portugueses no mundo, incluindo aí os consulados geral em Luanda e o consulado em Benguela, devem garantir os vistos indispensáveis a que cidadãos angolanos que se queiram deslocar ou que se tenham que deslocar a Portugal por razões sanitárias, de estudo, profissionais, familiares, humanitárias ou outras relevantes, o possam fazer. Isto hoje está absolutamente esclarecido e julgo que algumas dúvidas de interpretação que surgiram no processo estão hoje esclarecidas. E depois, evidentemente, que isto não se resolve numa reunião entre ministros, mas a reunião entre ministros e as orientações políticas são absolutamente essenciais. Agora, do lado português, há um esforço muito importante que nós estamos a fazer de modernização dos nossos serviços consulares, designadamente nos países africanos de língua portuguesa, para que eles fiquem adaptados às novas circunstâncias criadas pelo Acordo de Mobilidade. Uma das várias boas notícias que foi recebendo ao longo desta reunião foi a notícia de que Angola já ratificou o Acordo de Mobilidade. O governo português aprovou hoje o passo indispensável à sua ratificação em Portugal. O que quer dizer que neste momento já há os países suficientes para o acordo entrar em vigor. E esse acordo vai colocar desafios aos serviços consulares dos países de língua portuguesa, para os quais esses serviços têm de ser adaptados. Portanto, foi muito útil que nós pudéssemos ter, neste formato de reunião presencial, a oportunidade de, entre outros assuntos, falar também longamente deste, para, termos uma melhor consciência do que se passa e, dois, sabermos quais são os passos que temos que dar para ultrapassar os obstáculos atuais. João Carlos, Deutsche Welle, uma questão que tem a ver com a cooperação no plano financeiro e no plano da justiça. Certamente terão falado destes dois aspectos. Eu quero saber, Sr. Ministro, e se calhar Sr. Ministro Augusto Santos Silva também, que avanços Angola tem conseguido alcançar no que toca ao compromisso lançado pelo Presidente João Lourenço
no que toca ao combate à corrupção. Portanto, considerando que os seus tentáculos estendem-se para o estrangeiro, nomeadamente Portugal, há avanços neste domínio? Admitindo também que os dois países têm trabalhado na área da justiça? Bom, não sei se trocou os nomes, mas colocou a pergunta ao ministro português sobre um trabalho que tem sido feito pela República de Angola. Só podemos dizer que esse é um trabalho em progresso, portanto, não é combate à corrupção. Como sabem, não é um trabalho que se faz nem num dia, nem em 2 dias. É um trabalho em processo que implica várias vertentes, portanto, termos internos, procedimentos internos, mas também com a cooperação internacional. E é ali que entram muitos dos nossos parceiros neste combate que estamos a levar a cabo. Mas eu devo dizer que nós acreditamos no bem fundado primeiro desta causa e também conhecendo as consequências da corrupção. Nós não temos outro caminho senão pôr fim, portanto, a essas práticas. E contamos com as parcerias que temos e contamos com todas as nossas relações que temos pelo mundo e por onde essas práticas, portanto, tiverem lugar. Eu penso que a resposta que podemos dar, não iremos nos detalhes, é só dizer que é um trabalho em progresso. Portanto, dizer que está a dar fruto, sim, está a dar fruto. Isto sim, está a dar fruto e é a única resposta que podemos dar nesse sentido. Eu, da minha parte, posso acrescentar 2 pontos que me parecem importantes. Um que acrescento apenas enquanto observador, dada a independência recíproca entre o Poder Executivo e o Poder Judicial, e o que eu posso acrescentar como observador é que tem sido absolutamente exemplar a cooperação entre as autoridades judiciárias de Angola e de Portugal neste domínio. O segundo ponto, que é de natureza mais política, mas que é igualmente importante, é dizer que a luta contra a corrupção é uma responsabilidade de todos, faz-se em todos os países. Basta notar que no âmbito da União Europeia e no âmbito do exercício que nós chamamos o mecanismo do Estado de Direito, o relatório anual que analisa a situação em cada um dos Estados-membros tem sempre um capítulo na luta contra a corrupção nesse Estado-membro, seja ele qual for. Portugal tem também a sua própria Estratégia Nacional de Luta contra a Corrupção e, portanto, a luta contra a corrupção, como a luta contra a lavagem de dinheiro, como a luta contra a grande delinquência financeira, como a luta contra os tráficos variados que nos assolam, como a luta contra o terrorismo, não é exclusiva do país A ou B, é uma luta de nós todos. Só para completar que no caso do continente africano, nós temos a convenção também nesta matéria da União Africana, além de termos todo um processo sobre o fluxo ilícito de recursos, portanto, que saem do continente africano. Portanto, a luta contra a corrupção tem muitas vertentes. E eu creio que, como disse o ministro, deve ser uma responsabilidade de todos nós, porque cada um de nós gostaria de ver que a res pública, tal como foi definida já há tanto tempo, tantos séculos, portanto, seja realmente a res pública, que não seja propriedade de algumas pessoas que se servem em vez de servir o público. Portanto, isto é. Isabel Rosa, RTP. Portugal prepara-se para administrar a 3ª dose da vacina. Atendendo ao pedido feito pela OMS em relação aos países que não têm sequer tido uma dose só de vacinas, em termos de cooperação, não está a contrariar esta justiça de equidade
no acesso à saúde para todos, principalmente com os parceiros da CPLP? Não, e se me permite um pequeno intervalo para puxar pelo orgulho nacional, eu acho que o caso português é mesmo um caso que mostra que as duas coisas não são incompatíveis entre si. Portugal é um país que tem um programa próprio de cooperação bilateral no domínio da vacinação, nos termos do qual, à data de hoje, já doou mais de 1.200.000 vacinas aos seus países parceiros essenciais de cooperação, no caso, países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste. Contribuiu e contribui para um mecanismo universal COVAX, ainda este mês quase 300.000 vacinas doadas por Portugal chegarão ao Senegal no âmbito desse mecanismo. Aumentou para 4 milhões de vacinas o seu objetivo de doação entre este ano e o próximo ano. Portanto, cumpriu e está a cumprir as suas obrigações de cooperação internacional, ao mesmo tempo que tem a sua população maior de 12 anos praticamente toda vacinada, porque estamos hoje com 84% da população portuguesa totalmente vacinada. Portanto, não é uma coisa em vez da outra, são as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos ao mesmo tempo a responsabilidade, todos nós, de apoiar, de garantir a segurança e a saúde da nossa própria população, e temos a obrigação, como o Sr. Ministro Tete António também referiu há pouco, de saber que só estaremos protegidos quando todos estivermos protegidos. No âmbito da União Europeia, a que Portugal pertence, nós estamos a fazer um esforço, que já vai, aliás, bastante adiantado, para colocar em África também novas capacidades de produção de vacina. São 1.000 milhões de euros de investimento europeu nessa produção, nessa capacidade de produção de vacinas em África. Começando pela sua primeira frase, e só para não haver ambiguidade, eu vou repetir o que já disse o Primeiro-Ministro. O governo português aguarda as indicações da autoridade europeia para saber se, em que condições e para quem e quando será necessária, eventualmente, um reforço da vacinação. Muito obrigado. Obrigado, nós. Obrigado.